Esta semana ficou marcada pela greve geral da CGTP contra o pacote laboral do governo, mas o mais revelador não foi a greve, foi a hipocrisia. Foi ver setores da extrema-esquerda que passam a vida a dar lições de democracia a comportarem-se exatamente como aquilo que dizem combater. O truque é sempre o mesmo. Ou estás com a greve, ou estás contra os trabalhadores neste caso. Ou concordas com a CGTP, ou estás do lado do patrão. Isto é chantagem moral, não é nenhum tipo de debate político. Fazer greve é um direito? Claro. Manifestar é um direito? Óbvio. Mas não fazer greve também é um direito. Trabalhar também é um direito. E muito engraçado até. E há muita gente que parece esquecer-se disso quando a greve é deles. Passamos para o momento mais ridículo desta semana, que foi ver gente a achar que tem autoridade para impedir alguém de não trabalhar. Isto tem de ser dito sem medo. Não deixarem pessoas trabalhar não é luta social, é uma arrogância política. Um trabalhador pode não se rever na CGTP, pode discordar da greve, pode precisar do salário do dia, pode achar que Portugal precisa de reformas, mas pode simplesmente querer trabalhar. E nada disso o torna menos trabalhador do que os outros. Mas para certa esquerda sindicalista, se fazes greve és consciente, se vais trabalhar és um vendido, se paras o país és resistente, se queres cumprir o teu dia de trabalho és cúmplice do sistema político. Isto é uma visão profundamente autoritária. Uma greve democrática respeita quem adere e quem não adere. Quando passa a haver pressão, bloqueio ou intimidação, não estamos a falar de protesto, estamos a falar de greve da coerção. E depois tivemos as imagens junto à Assembleia da República. Grades na estrada, petardos, fogos de fumo, caixotes incendiados, confrontos com a polícia, 6 detenções, quase que parecia um jogo de futebol. Agora imaginem se isto fosse uma manifestação de extrema-direita. Já estávamos horas a fim a ouvir falar de fascismo, ameaça à democracia, ataques às instituições e um perigo brutal para o Estado de Direito. Mas como vem do lado que se acha moralmente superior, a esquerda, sindicalista, aos comunistas, aparecem logo as desculpas. São infiltrados, é tensão social, é uma revolta legítima, é a luta dos trabalhadores. Não, isto é hipocrisia. Se a direita bloqueia é uma ameaça. Se a esquerda bloqueia é resistência. Se a direita confronta a polícia é violência. Se é a esquerda a confrontar a polícia é um contexto. Isto não é coerência. É tribalismo. A lei não pode depender da causa política de quem a viola. Tem de ser igual para a extrema-direita e para a extrema-esquerda, que apesar de estarem muito longe, têm tudo a ver. E é esta a reflexão de fundo. Os extremos odeiam-se porque competem pelo mesmo tipo de poder. A extrema-esquerda e a extrema-direita não se odeiam apenas por serem diferentes. Odeiam-se porque, no fundo, funcionam muitas vezes com a mesma lógica mental. Ambos acham que têm uma verdade inequívoca, superior. Ambos acham que representam o verdadeiro povo. Ambos acham que os adversários não são apenas adversários, são inimigos morais. Uns dizem defender a nação, outros dizem que defendem, no caso, os trabalhadores. Uns dizem que combatem os traidores, outros dizem que combatem os exploradores. Mas o mecanismo é sempre o mesmo: dividir o mundo entre puros e impuros, entre bons e entre maus, entre os que acordaram e os que têm de ser calados, pressionados ou vencidos. E é por isto que, apesar de estarem tão longe, os extremos parecem tanto quando passam da teoria à prática. Podem ter bandeiras diferentes, uns usam a nossa bandeira antiga, outros LGBT, músicas diferentes, símbolos diferentes e slogans diferentes, mas quando chegam à rua, a tentação é a mesma. Bloqueiam, intimidam, pressionam, forçam, criam medo. Tratam a lei como um obstáculo comum e não como uma regra constante. A extrema-direita faz isto em nome da ordem, da pátria e da identidade. A extrema-esquerda faz em nome da justiça social, trabalhadores ou de uma revolução mais social. Mas o método é impedir os outros de trabalhar, enfrentar a polícia, incendiar mobiliário urbano ou achar que a rua pode substituir o Parlamento, então a diferença está só no pretexto. O comportamento é igual. E é isto o mais perigoso nos extremos. É que nenhum deles se vê como extremo. A esquerda e a extrema-direita acham que são a última barreira contra o mal. A extrema-direita quer salvar o país, a esquerda acha que está a salvar o povo. E quando alguém acredita que está a salvar o mundo, começa a justificar quase tudo. E é aí que nasce a arrogância política. É aí que nasce a ideia de que a lei vale para uns, mas não vale para outros. Porque eu estou do lado certo da história. Isto é profundamente perigoso. Seja feito com uma bandeira mais nacionalista na mão ou com uma bandeira mais sindical na outra. Por isso é que esta superioridade moral da extrema esquerda, neste caso, tem de ser desmontada, porque passam a vida a chamar autoritário aos outros, mas depois não respeitam a liberdade de quem quer trabalhar. Passam a vida também a chamar violentos aos outros, mas depois relativizam confrontos quando vêm dos seus. Passam a vida a falar em democracia, mas quando a democracia produz um governo ou uma proposta de lei que não gostam, tentam transformar
a rua num tribunal político. Isto não é maturidade democrática, é fanatismo com um verniz moral. Ou seja, o pacote laboral pode ser criticado, alterado, melhorado, derrotado, mas deve ser discutido no Parlamento, com partidos, propostas, negociação e votos, não com grades na estrada, petardos e caixotes a arder. Esta semana mostrou uma coisa simples: a rua pode protestar, mas não manda. O Parlamento decide e a polícia tenta garantir a ordem. E a lei vale para todos, vale para a direita, vale para a esquerda, vale para quem apoia o governo e, inclusive, vale para quem protesta contra o governo. Fazer greve é um direito, manifestar é um direito, mas trabalhar também é um direito, circular também é um direito, não ser intimidado também é um direito. E numa democracia adulta, ninguém tem uma licença moral por ser de esquerda ou por ser de direita para passar por cima dos outros só porque acha que a sua causa é mais bonita. Esta é a grande lição da semana. Os extremos odeiam-se muito, mas quando desprezam as regras, quando relativizam a violência e quando acham que só eles representam o povo, tornam-se exatamente naquilo que dizem combater. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o episódio número 102. Obrigado por estarem desse lado. Como sempre, as redes sociais vão deste lado agora para aqui para cima. Muito obrigado por estarem desse lado. Deixem o vosso like, comentem e na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.